Boa noite. Manaus amanheceu coberta por uma imensa névoa branca que surpreendeu os moradores em boa parte da cidade esta manhã. Segundo os meteorologistas, o fenômeno, na verdade, é resultado do acúmulo de fumaça agravada pelas queimadas. O céu da capital amanheceu cinza. Os prédios, ruas e casas foram encobertos por uma nuvem branca que tomou conta da cidade, que está há 4 dias sem chuva. Do alto era possível notar ainda mais a pouca visibilidade. De acordo com o sistema de proteção da Amazônia, trata-se de uma névoa seca formada quando há condensação de vapor de água associada a poeira, fumaça e outros poluentes. Para esse especialista do Instituto Nacional de Meteorologia, o acúmulo de fumaça pode ter sido principalmente proveniente de queimadas, conforme os mapas. Grande parte da região amazônica está bastante seca, né? Então, estamos no período de poucas chuvas. É comum, nessa época do ano, a ocorrência de queimadas. Isso é cultural, em grande parte da região. A gente estava analisando, tinha alguns focos, possíveis focos de queimadas na região sudeste da Amazônia, né, do estado do Amazonas e sudoeste do Pará. E os ventos estão soprando daquela região para cá. Então, provavelmente, essa fumaça esteja vindo daquela região. Ainda segundo ele, as queimadas no verão amazônico aumentam a poluição do ar. Nas ruas, o incômodo foi sentido pela população. Quem sofre de rinite, pior ainda com essa fumaça. Faz mal também para a vista, né? Respiração, principalmente em crianças, né? Pessoas que têm problema respiratório, com asma. O CIPAM também informou que os meses de julho, agosto e setembro são considerados climaticamente os mais secos do ano devido à redução das chuvas. Quem está fazendo é queimada, né? Com certeza ele está prejudicando outra pessoa do lado, às vezes a pessoa do lado dele mesmo. O próprio parente dele mesmo pode estar se prejudicando, ele não sabe. Ele mesmo pode estar se prejudicando, que a realidade é essa. A sensação é horrível, mano. E ainda de acordo com o IMET, a temperatura máxima nesta quarta-feira aqui na capital chegou a 35,2 graus entre 1 e 2 da tarde, sendo até o momento o dia mais quente do ano. Vamos agora conferir como fica o tempo nesta quinta-feira aqui na capital e também no interior. Em Tabatinga, o tempo segue firme com variação de nebulosidade. As temperaturas variam entre 20 e 35 graus. Em Maués, a previsão é de predomínio de sol entre nuvens. Mínima de 23 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica claro a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Morreu esta manhã no Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto, na capital, técnico em operações, Antônio Rafael Santana, de 24 anos, vítima de uma explosão dentro da refinaria de Manaus na noite do último sábado. O acidente aconteceu dentro da estação de tratamento de efluentes no momento em que a vítima ligou o veículo que dirigia para fazer a ronda no local. A causa ainda não foi esclarecida. O técnico em operações teve 75% do corpo queimado. Na manhã de ontem, trabalhadores ligados ao Sindicato dos Petroleiros fizeram uma manifestação para pedir mais segurança no trabalho. Foi enterrado esta tarde na capital o corpo do taxista morto no fim da tarde de ontem, em frente a um hospital na zona centro-oeste da cidade. Emocionados, familiares e amigos acompanharam o velório do taxista nessa funerária no centro da capital. Sérgio Ricardo Pereira, de 40 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira após fazer uma corrida para 3 pessoas. Entre os passageiros estaria uma adolescente. Hoje pela manhã, no local, ainda era possível ver os sinais do crime nesta rua no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. O irmão da vítima contestou informações publicadas na internet de que a morte do taxista teria sido provocada por um acerto de contas. Não assaltaram ele. Simplesmente abriram as portas do carro e saíram correndo para dentro do beco. E ele saiu do carro e foi correr atrás. No que ele chega mais próximo do beco, vem um cara atirando nele. Sérgio respondia a um processo na justiça em liberdade por homicídio ocorrido há 2 anos.
Mas, segundo o irmão da vítima, o crime teria sido cometido em legítima defesa. É um rapaz, um delinquente que num bairro que criava problema, e essa senhora era avó da namorada do cara, me parece, e ele batendo nessa senhora a ponto de já matando ela, esse meu irmão foi e matou ele por trás. Não sei bem como é que foi, que eu não estava no local, não sei bem da história. A Delegacia de Homicídios que investiga o caso já tem pistas sobre um dos suspeitos do crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, que ainda não esclareceu se o taxista foi vítima de um homicídio ou latrocínio, já que nada foi levado da vítima. Ainda de acordo com a polícia, o adolescente de 17 anos já foi identificado. Um acidente envolvendo 3 veículos, entre eles um micro-ônibus do transporte alternativo e um carro, complicou o trânsito no início da manhã de hoje na zona leste de Manaus. O acidente aconteceu na Avenida Grande Circular por volta de 7 horas da manhã. De acordo com o Manaus Trans, antes de atingir esta árvore, o micro-ônibus do transporte alternativo teria batido no carro. Um ônibus também foi atingido. Apesar da gravidade do impacto, o motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves. Uma mulher que estava no coletivo também se feriu e foi atendida pelo SAMU. Segundo testemunhas, o motorista do micro-ônibus fugiu do local depois de ter sido ameaçado por um dos passageiros com uma barra de ferro. O acidente deixou o trânsito parado por cerca de 1 hora no sentido bairro-centro. Na noite desta terça-feira, uma quadrilha tentou assaltar um caixa eletrônico no bairro São Francisco, na zona centro-sul de Manaus. As informações com a repórter Tamires Cler. A ação aconteceu aqui na sede da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas por volta das 11 horas da noite desta terça-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a ocorrência foi atendida por policiais militares da 1ª SICOM, que encontraram os vigilantes aqui amarrados. Os funcionários disseram à polícia que 8 homens armados entraram e tentaram arrombar o caixa eletrônico, mas não conseguiram e fugiram no carro de um dos funcionários que estava no estacionamento. O veículo já foi localizado no bairro São Jorge, na zona oeste da cidade. Até agora, ninguém foi preso. Tamires Cler para o Band Cidade. E a polícia da capital prendeu nesta quarta-feira o mandante do crime que resultou na morte de uma menina de 10 anos no bairro Tarumã no mês passado. Durante o tiroteio, o alvo dos criminosos sobreviveu. Os 2 homens que efetuaram os disparos continuam foragidos. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, em conjunto com o 20º DIP, prenderam esta manhã Henrique James Marques da Silva, de 24 anos. Ele foi detido no bairro Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, Henrique teria mandado matar Marcondes Lino da Silva, após descobrir que a vítima teria tido um caso com a ex-mulher dele. O crime acontecia no dia 30 de julho, nesta mercearia no bairro Tarumã, onde Marcondes foi baleado com 6 tiros, mas sobreviveu. Nós estamos investigando ele há um certo tempo, monitorando os passos dele enquanto traficante, verificando a importância dele no tráfico da região do Tarumã, do Campos Sales. Quando aconteceu o incidente do delito contra a garota Emily, entramos em contato com a Delegacia de Homicídios, alinhamos nossos posicionamentos e as nossas estratégias de investigação, e a partir daí começamos a agir de forma conjunta. Os disparos foram efetuados por 2 homens identificados apenas como Anderson e Matheus. O crime resultou na morte da menina Emily Caroline, de 10 anos, que ficou no meio do tiroteio e acabou atingida por 2 disparos. A polícia agora procura pelos 2 acusados. E ele já sabia que ele era um alvo. E naquele dia ele estava ali justamente para conversar com o Henrique acerca desse novo relacionamento que ele estava tendo com a ex-esposa de Henrique. Mas o Henrique não foi, ele mandou os executores do crime. E pela infelicidade, aquela menininha, a Emily, estava nessa padaria comprando pão para a família, para o jantar da casa dela, e ela acabou levando um tiro.
Uma estudante de medicina foi vítima de sequestro relâmpago na noite de ontem aqui na capital ao sair da faculdade. De acordo com a polícia, ela foi rendida por 4 homens armados com facas na Avenida Boulevard Álvaro Maia, na zona centro-sul de Manaus, e foi obrigada a seguir com os bandidos no próprio carro. Ela teria sido libertada cerca de 1 hora depois, sem ferimentos, no bairro Japim. Os bandidos fugiram levando um notebook e o carro da vítima. O veículo ainda não foi localizado. Já na noite de ontem, uma adolescente que estava desaparecida desde o último sábado foi encontrada com ferimentos e indícios de estupro em um matagal da rodovia AM010, que liga Manaus a Itacoatiara. Ela foi socorrida após conseguir ligar do próprio celular para os pais, que chamaram a polícia militar. Ela segue hospitalizada no Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus, onde, segundo a assessoria de imprensa da unidade, foi constatada que ela foi vítima de violência sexual. Ela também teve que passar por procedimentos para a retirada de pedras das partes íntimas. Começou a funcionar hoje o segundo posto descentralizado do Detran aqui na capital. A unidade fica em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Os primeiros clientes foram atendidos esta manhã. Eu vim aqui tirar uma nova segunda via de habilitação. Chegando aqui foi muito rápido, peguei uma senha, eu acho que em menos de 5 minutos já fui atendido. Cara, muito legal, muito bom. O novo endereço facilitou e muito a vida deste industriário que aproveitou o intervalo do almoço para resolver uma pendência antiga. Eu vim renovar minha carteira, ela já está vencida há um mês, hoje eu percebi que estava vencida, resolvi parar e dar entrada no processo. Na unidade inaugurada esta manhã, vão ser disponibilizadas a maior parte dos serviços oferecidos pelo Detran. O único serviço que nós não faremos aqui é vistoria de veículos. Esse é feito no nosso pátio, porque o veículo tem que estar presente. O local tem capacidade para atender até 600 pessoas por dia e vai funcionar de segunda a sábado a partir das 10 horas da manhã. Nas sextas, o encerramento das atividades é às 10 horas da noite e aos sábados às 3 horas da tarde. Nós queremos que as pessoas venham ao shopping e no mesmo momento possam aqui resolver os seus problemas com o Detran e não mais ter que ficar na fila. Aqui nós temos aqui uma área de 136 metros quadrados. As pessoas terão aqui o maior conforto e maior presteza no atendimento. Ainda de acordo com o Detran, a expectativa é que até outubro deste ano, outra unidade como esta seja inaugurada. O atendimento também pode ser agendado pelo site detran.am.gov.br. Hoje completou uma semana da morte do candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. A exemplo de outras cidades do país, aqui em Manaus, dezenas de pessoas homenagearam o ex-governador de Pernambuco e todas as vítimas do acidente aéreo ocorrido na última quarta-feira em Santos, região litorânea de São Paulo. Em Manaus, as homenagens começaram ainda na noite desta terça-feira em uma missa celebrada nesta igreja na zona centro-sul de Manaus. Militantes do Partido Socialista Brasileiro e apoiadores políticos amazonenses do candidato compareceram para mostrar condolências à morte de Eduardo Campos. Representava o anseio de grande parte da população e essa tragédia que lamentavelmente aconteceu faz com que toda a população, independente de cor partidária, possa lamentar a morte do companheiro Eduardo Campos. Esta manhã, no Largo São Sebastião, no centro da capital, outra homenagem. Mais de 200 balões foram soltos em memória ao ex-governador de Pernambuco. É um dia muito triste para nós e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está vendo o que nós estamos fazendo em memória dele. O líder político do PSB e outras 6 pessoas morreram na última quarta-feira em um acidente de avião no estado de São Paulo. E eu fiquei impressionada, assustada até hoje, até agora, ainda não consigo acreditar, porque ele sim era meu candidato à presidência do Brasil e agora nós perdemos um grande homem, né? Um grande político, um grande pai, uma pessoa fantástica mesmo. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.